Glória a Deus. A paz do Senhor, meus amados. Glória a Deus. É com muita alegria, né? Muita honra, muito prazer deixar esta mensagem para a igreja do Senhor, deixar essa mensagem para a nossa meditação. Isso é muito importante, eu me alegro, né? Em ter essa oportunidade de deixar esta palavra para fortalecimento da igreja do Senhor. Que está falando sobre Zacarias, né? Está em Lucas, no capítulo 1 de Lucas, porém está falando sobre o nascimento de João. Foi João Batista, profeta do Senhor. Está falando a partir do verso 5, né? Lucas, capítulo 1, a partir do verso 5 até o 25. Porém, nós vamos ler o verso 13. Vamos ler até o 17, né? 13, 14, 15, 16 e 17, que está falando, né? Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não tema, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, ao seu Deus, e será adiante dele no Espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes de prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Glória a Deus, né? Uma palavra muito importante que está falando sobre Zacarias. Zacarias era um sacerdote, né? Andava diante do Senhor. A palavra diz que eram os dois, Zacarias e a sua mulher, andava retamente diante da palavra do Senhor. Eles eram avançados em idade, mas porém eles tinham uma fidelidade com Deus. Isso que é importante. Isso é importante quando nós temos uma comunhão, uma fidelidade, uma sinceridade com o Senhor. Isso é importante. E Zacarias, ele tinha, né, esta comunhão com Deus. Era um sacerdote que andava na presença do Senhor. Zacarias era um sacerdote fiel, ele e a sua esposa Isabel. Porém, a palavra do Senhor não revela quantos anos eles tinham. Fala que eles eram avançados em idade, porém não tinha filhos. Não tinha filho. E entra, agora está ali, Zacarias orando ao Senhor. Zacarias entra no templo para oferecer o sacrifício ao Deus poderoso, o Deus que criou o céu e a terra. Zacarias entra no templo para falar com o Senhor. E o pessoal fica de fora, aguardando Zacarias voltar. Zacarias demora a voltar. Zacarias demora a voltar porque enquanto Zacarias está lá dentro do templo, o anjo do Senhor aparece a Zacarias. O anjo do Senhor aparece, é o anjo Gabriel, que aparece a Zacarias. E fala com Zacarias, né? Você vê o verso 3, mas o anjo lhe disse, Zacarias, não tema, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Eita, glória a Deus. Era Zacarias um sacerdote, porém, aleluia, ali o anjo aparece a Zacarias e fala, Zacarias, não tema, porque a tua oração foi ouvida, o Deus poderoso, ele ouviu a tua oração. E ele mandou eu vir e te dá esta palavra, né? Te dá essa palavra, que tu vai ter um filho. Tu vai ter um filho. Mas Zacarias não acreditava mais naquilo, porque Zacarias era velho.
A sua esposa também era avançada em idade. Mas eu quero falar para você que não há nada impossível para o nosso Deus. Não há nada impossível ao Senhor, né? Disse a palavra do Senhor que há nada impossível para Deus, porque nada para o Senhor é impossível. Às vezes a gente luta com as coisas, né? Perde ao Senhor. Você vai ver lá, se você der um pulinho lá na frente, no verso 37, né? Vai dizer, por quê? Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Por quê? Então Deus ali ouviu a oração. Você lembra do sacerdote Abraão, né? Era um homem velho de idade. E ali, quando Deus prometeu a Isaac, Abraão, quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos de idade. Sara já tinha 90 anos de idade. A coisa, necessariamente para o Senhor, não. Às vezes a gente olha para nossos problemas e acha que não tem uma solução. E às vezes é porque nós olhamos com os olhos carnais. Mas quando nós olhamos com os olhos espiritual e confia no Senhor, bota a sua confiança no Senhor, a nossa oração é ouvida, aqui, igual Zacarias. A nossa oração foi ouvida. E que honra teve ali, porque vem João Batista, né? Você vai ver, eu quero repetir o verso 13 de novo, porque mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Glória a Deus. Foi João Batista, o profeta, que João Batista veio ali, né, depois desse João Batista, veio Jesus, depois, e João Batista veio um profeta, que ele veio antes de Jesus. João Batista veio abrindo os caminhos do evangelho para Jesus. João Batista ele veio pregando o arrependimento e batizando antes de Jesus. Ele veio, ele disse, olha, eu vos batizo com água, mas após de mim vem um que batiza com fogo e com o Espírito, porque ele vem ensinando, batizando, ensinando o arrependimento, que todos se batizassem para arrependimento dos seus pecados. João Batista ele veio abrindo os caminhos até Jesus vir. E depois você sabe que o ministério de João Batista ele foi curto na terra também, porque quem vive a verdade é perseguido. E nós às vezes precisamos, muitas das vezes, de lutar, não baixar a cabeça, não desistir, aleluia, dos planos do Senhor na nossa vida. Nós precisamos de baixar, nós precisamos de lutar, nós precisamos de batalhar, porque quem prega a palavra do Senhor é perseguido, quem vive a palavra do Senhor é perseguido, quem vive retamente na presença do Senhor, ele sempre é perseguido. Mas eu quero falar para você, uma palavra para você neste momento: não desista dos planos do Senhor na tua vida. Aleluia, louvado, engrandecido é o teu nome, Senhor. Aleluia. O verso 14 ele diz, olha, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Então ele fala para Zacarias, né? Tu terás um prazer e grande alegria, aleluia, e muitos vão se alegrar no nascimento do teu filho, porque João Batista ele foi separado, consagrado, aleluia, desde o ventre da sua mãe. João Batista foi cheio do Espírito Santo. Nós vamos ler mais devagar para a gente ver como o Senhor, o anjo, fala com Zacarias. Você vê o verso 15, diz, porque será grande diante do Senhor, e não beberás vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Aleluia. Você vê ali quando a pessoa é chamado, ele é separado desde o ventre da sua mãe. E o anjo fala com com Zacarias, que João Batista ia ser cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe.
João Batista era separado para fazer a obra do Senhor. Eu quero falar para você, você é separado, você foi escolhido, você foi remido pelo sangue do Cordeiro para você fazer a obra do Senhor. Aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia! Isso é importante porque você foi chamado, escolhido, separado para fazer a obra do Senhor. E muitas das vezes nós quer se acovardar com algo que acontece na nossa vida. Eu quero falar para você, não olha para um lado nem para o outro. Olha só para o Senhor. Você vê essa palavra, né, que ele deixa ali com Zacarias sobre João Batista. E o verso 16 diz: e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Porque ele fala converterá muito. Israel, você conhece, você tem visto falar, muitos vivem pregando sobre Israel. E eu gosto muito de meditar sobre a descendência de Abraão e Israel. Quando Deus chama Abraão, Deus fala com Abraão, manda Abraão sair do meio da sua parentela. E ali Deus faz uma aliança com Abraão. Ele disse: olha, vai, sai de meio da tua terra, sai de meio de tuas parentelas, vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão saiu dali sem saber para onde ia. Ele fez uma promessa a Abraão que a sua descendência seria abençoada. Ele fez a promessa a Abraão que a sua descendência seria grande, né, na terra. Seria como a areia da praia que ninguém consegue contar. Seria como as estrelas do céu que ninguém consegue contar. Abraão não tinha filho. Como eu já falei, Abraão, quando veio ter filho, quando Deus chamou Abraão, Abraão tinha 75 anos de idade. E quando Isaac veio nascer, Abraão estava com 100 anos de idade. Passou 25 anos para poder ver um filho, Abraão. Eu quero falar porque muitas das vezes a gente recebe uma profecia, espera uma semana, não se cumpre, já baixa a cabeça. Ai, não foi Deus que falou? Eu quero falar para você, quando Deus promete, Ele cumpre com a sua palavra. A palavra do Senhor passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aleluia. Disse o Senhor, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Quando o Senhor promete, Ele vai cumprir. Passe 1 ano, 2 anos, 10, 20, 30, 40, 50 anos, mas se cumpra a palavra do Senhor. Se cumpra a palavra do Senhor. Então não tema. Quando Deus promete, Ele vai cumprir. Não tema, porque a palavra do Senhor, ela vai se cumprir na minha e na tua vida. Ali como ele falou com Zacarias. E João Batista veio, né? Ali ele foi cheio do Espírito Santo, veio pregando para os filhos de Israel. Como eu quero, voltando aí, porque veio Isaac, né? 25 anos. Nasce Isaac, a mulher de Abraão era estéril. Nasce Isaac, cresce, se casa, sua mulher também era estéril. Um mistério aí. Mistério. E ele veio agora. O tempo passa. Vem Jacó, filho de Isaac. Jacó, que é Israel. Né? O tempo passa, Jacó se casa, né? Tem 2 filhos, 2 mulheres, casou com 2 mulheres, 2 irmãs. Mas a promessa era com a outra, que era estéril também. É um mistério, era 2 mulheres, uma era estéril, e a promessa foi crescida tudo em cima daquela que era estéril. É um mistério do Senhor. E ali, a descendência, você sabe, a descendência de Israel depois se separou. A descendência de Israel ali pecou, desobedeceu a palavra do Senhor, pecou totalmente ali. E aí houve uma espalha. Aí o Senhor envia, né, João Batista para dizer a ele. E ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, porque eles tinham, na sua incredulidade, tinha se separado, largado o Senhor, uma nação santa, separada, chamada, escolhida pelo Senhor, e ali eles tinham, aleluia, muitos deles desistindo separados. Ali veio João Batista pregando e trazendo o arrependimento, pregando
sobre o arrependimento, batizando e trazendo a descendência de Israel de volta ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou o céu e a terra. E o verso 17, para a gente fechar, eles, e irá adiante deles, no espírito de virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência do justo, com o filho de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Ali, preparar. Ele veio preparando, né? Um povo bem disposto. Como eu estava falando aqui, me lembrando, né? Tem um versículo aqui em João, né? Que ele fala, no capítulo 1, verso 12, que Jesus veio para o que era seu, e os seus rejeitaram. Mas todo aquele que o aceitou, deu o direito de ser feito filho de Deus. Me perdoe que ele não está encaixando muito nisso aqui, nessa palavra que eu trouxe. Só que me veio isso aqui na memória agora, por quê? Ele estava espalhado. E Jesus, ele está falando aqui, porque João Batista veio pregando para os filhos de Israel. E Jesus veio para quem? Para a sua descendência, para os judeus, para os filhos de Israel, para a nação de Israel. E muito não aceitou, muito não quis aceitar o Senhor Jesus Cristo como Salvador da sua alma. E nós, quando aceita, o Espírito do Senhor ele habita em nós, e nós passamos agora a não ser mais escravizada pelo inimigo. Nós precisamos agora continuar sendo livre, aleluia, livre para adorar o Senhor. Não é livre para praticar tudo que o mundo deseja, é praticar e obedecer a palavra de Deus. É preciso nós buscar, porque aqui Zacarias, a oração de Zacarias foi ouvida, porque Zacarias, aleluia, oh, glória a Deus, Zacarias estava ali orando, estava ali no templo, orando ao Senhor com todo o seu coração. Zacarias estava com o seu coração quebrantado diante do Senhor. E nós precisamos de rasgar o nosso coração perante do Senhor, para que a nossa oração suba ao trono da glória do Senhor. Aleluia. Eu quero deixar essa palavra para você, meu querido, que não há nada impossível para o Senhor. A mulher aqui, a Isabel, a mulher de Zacarias, era estéril. Era estéril. Igual eu já falei. Sara, mulher de Abraão, era estéril. Rebeca, aleluia, também, mulher de Isaac, era estéril. E agora vem Jacó, casa com duas irmãs. Quem? Lia e Raquel. E Raquel também era estéril. E foi de Raquel que veio a sua descendência ali. Agora, foi através de Raquel, estéril também. Veio Zacarias, sua mulher Isabel era estéril, e veio João Batista, profeta, pregando a palavra do Senhor. Quero falar para você, neste dia de hoje, não olhe para os problemas. Quando você está fazendo a obra do Senhor, a adversidade ela se levanta. A adversidade se levanta, o inimigo ele procura, mas a palavra de Deus diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho. Então precisamos, porque o inimigo ele está em nosso derredor, ao redor de nós está o Pai, o Filho e o Espírito Santo para nos guardar. O inimigo está em derredor e precisamos ser observantes para não deixar brecha para ele entrar. Porque o Senhor, a palavra do Senhor, ele diz que o Senhor ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Lá em Isaías, no capítulo 59, ele diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo seja ouvido para que não possa ouvir, mas as vossa iniquidade faz divisão entre vós e o vosso Deus. Glória a Deus. Então, não deixemos brecha para o inimigo não entrar. Tá? Não deixamos brecha. Fica com essa palavra para você. Deus te abençoe. Que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Lembre que nada há impossível para o Senhor. Nada é impossível.
Mesmo que você acha que não tem mais solução, entrega ao Senhor, confia nele e o mais ele fará por ti. Que Deus te abençoe. Um abraço, fica na paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão. Deus te abençoe.